falando de constelação familiar e outras terapias com enfoque na mente, alma e espiritualidade. Uma boa tarde! Tá estranho? De segunda-feira às 17 horas eu aqui? Então, vamos lá, né? O meu programa de quarta-feira não vai mais ser de quarta-feira às 17 horas. Fiquei 2 anos nesse horário e foi um horário que eu conheci pessoas incríveis e fiz grandes amizades. Mas a vida da gente, as coisas, tudo é cíclico, né? Eu vou fazer um curso agora, um mestrado. Já comecei como aluna especial o semestre passado, mas agora efetiva mesmo, como aluna da instituição. E o curso é aula de quarta-feira o dia inteiro, das 9 da manhã até às 8 da noite. É puxado, é puxado. Então, de quarta-feira, eu vou estar o dia inteiro na PUC estudando para trazer melhores conhecimentos para vocês, gente. Então, o programa Daniela Pires Consteladora, a partir de amanhã, hoje é uma dobradinha, tá, gente? Mas a partir de amanhã vai ser 1h30 da tarde. Então, quem gosta do meu programa vai me ouvir 1h30 da tarde. Justo ali no horário de almoço, dá para você ouvir tranquilamente, a gente trazendo as coisas, né? Trazendo bastante coisa bacana para vocês. E então, amanhã estarei aqui de novo, 1h30 da tarde, inaugurando nesse novo horário. E mudou por causa disso, né? Porque senão eu continuaria na quarta, porque eu sempre gostei da quarta. E assim vamos nós, né? E o que nós vamos falar hoje aqui? Nós vamos falar de apometria com a constelação. Vou continuar esse assunto porque é uma constelação familiar diferenciada, mas ela com foco agora no que se repete, para encerrar as repetições. E por que é diferenciado do que eu fazer só uma constelação ou só uma sessão de apometria? Então vamos lá, o que cada coisa trabalha? A constelação familiar sistêmica vai trabalhar o quê? Dentro da minha família, a gente chama de sistema, mas também pode ser não a minha família, pode ser a escola onde eu estudo, pode ser a empresa onde eu trabalho, a igreja onde eu frequento. Tudo que une membros e tem hierarquia é colocado como sistema, tá? Hellinger trazia esse conceito. Sistema é tudo aquilo que une membros e lá dentro a gente tem uma hierarquia. Quem veio antes tem predileção aos demais. E aí, gente, tem constelação de empresa que, por exemplo, o pai e a mãe, eles estão acima dos filhos, né? Então, por exemplo, o dono de uma empresa, quem fundou, ele sempre vai estar acima até do presidente, que é um funcionário, porque ele é fundador. Então, tem tudo isso. E tudo isso está naquele livro amarelo ali, As Constelações Familiares com Linguagem do Corpo, por sinal, a minha mestra, querida Cristina Cairo, aonde frequentei a escola dela durante 5 anos, e aprendi psicanálise com linguagem do corpo, psicanálise integrativa. Então, eu sou psicanalista formada pela Escola da Cris, quem estava ouvindo. E também sou formada em linguagem do corpo. E aí eu desenvolvi constelação com linguagem do corpo. Esse projeto, do jeito que está ali, inclusive foi meu TCC, lá no curso, e eu tirei 10, ele virou livro, era para escrever um artigo de 8 páginas, eu escrevi um livro de 250 páginas. Eu não ia perder um conteúdo desse, de tanta pesquisa e rico, né? Está aí, para quem quiser comprar em todas as livrarias virtuais do Brasil, Constelações Familiares com a Linguagem do Corpo. Mas voltando no assunto da constelação com a apometria. Eu tenho um sistema, certo? E dentro do sistema existem algumas coisas que se repetem. Por quê? Porque já vem de gerações anteriores. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar, porque faz muito sentido. Eu tenho dentro do meu sistema padrões de falências. O bisavô faliu,
o avô faliu, o pai faliu e agora a tua empresa está falindo. Geralmente, e isso eu tenho caso de família, e por isso que eu falo que unir a constelação com a linguagem do corpo é muito importante. Geralmente, a pessoa que a empresa quebra, tem falência, se não ficar bem resolvido isso, ela está propensa no futuro, se ela não resolver isso, e principalmente se isso foi causado por traições dentro da empresa, que a maioria dos casos ela está propensa a morrer de falência múltipla dos órgãos. A desenvolver uma doença que gere essa falência múltipla dos órgãos. Falo isso porque papai foi isso. Papai não superou a falência de uma das empresas dele, a gente era milionário, perdeu tudo. Só que daí papai fazia uma nova empresa e falia. Era uma repetição. Eu acredito que papai teve mais de 7 falências. Todas, em grande parte, a perninha, o pezinho passando e papai caindo. Só teve um caso que eram grandes amigos do papai, e não deu certo, ou por má administração, eu não sei bem o que foi, que não deu certo, mas que eram pessoas muito boas. O resto era tudo picareta e papai acreditava nos picaretas. Muito triste, né? Papai, ao ponto de assinar uma procuração em branco e a pessoa levar tudo. Mas essa é a história do meu pai. Só que quando eu não estou bem resolvido com essa história, eu repito na minha vida. É aí que está a situação. Então, quantos de nós estamos repetindo a história dos nossos pais? Ou a história de um familiar da nossa família que as pessoas excluíram? Gente, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. E às vezes são situações que você não tem nem consciência do porquê que você está se permitindo perder. Por que você está se permitindo falir? Você não tem consciência. E aí nós vamos cavucar, né? Porque quando eu abro o campo das constelações, eu cavuco mesmo. Nós vamos cavucar ali e vamos descobrir, olha que coisa interessante, que lá atrás nós tivemos um ancestral que provocou a falência de outras pessoas. E depois disso, todas as pessoas daquela família têm falência das empresas. Isso que eu estou dando um exemplo com falência, eu posso falar, por exemplo, um caso que pego muito, que é a questão de relacionamento afetivo. É interessante que eu fiz um atendimento no sábado, lá no Florescência, no presencial, que na hora que abriu o campo, a pessoa falou, não, todos os relacionamentos lá funcionam, né? Pai, mãe, vô e parará. Mas quando a gente foi olhar mesmo, era aquela coisa falsa de que o homem podia tudo e a mulher não podia nada, e carregavam dores, mas tudo ficava escondido. Então parecia que era um casamento perfeito, mas era um casamento de muita dor, muito peso. E aquilo vinha se perpetuando. Quando a gente abre, às vezes, né, numa constelação de relacionamento, a gente vai abrir um caso, por exemplo, às vezes tem uma injustiça lá atrás. Eu gosto sempre de contar uma história porque ela já se repetiu várias vezes, com várias pessoas diferentes, então dá pra gente falar, não em detalhe o que é, né? Essas histórias que eu conto aqui, boa parte é fictícia, né, gente? Porque eu não posso contar a história dos outros. Eu perco o direito de atender. Não posso. O que se falou em consultório, morreu. Então, são histórias fictícias que a gente pega um trechinho daqui, um dali, só para vocês entenderem, para saber se isso acontece com você, para que eu possa te ajudar. Então, no caso de um caso que eu sempre peguei, bisavó, tataravó, que teve uma injustiça. A mulher era casada com o marido, e daí inventou que ela foi traída. Que ela traiu esse marido, tá? E esse marido foi lá e matou ela. Matou ela. E aí ela perdeu a vida pela mão de uma mentira, de uma injustiça. Enquanto aquela injustiça não for vista, nenhum relacionamento naquela família dá certo.
Gente, isso é tão sério, porque às vezes aquilo vai se repetindo e você já está na 4ª repetição e tudo que se repete precisa ser visto. Agora, qual é a diferença de eu fazer uma constelação, só para olhar isso, com a apometria? A apometria, ela quebra contratos, coisa que só com a constelação eu não vou conseguir fazer. O que são esses contratos? Contrato de lealdade, contrato de permissividade, contratos de dores. Ah, minha avó teve dor, minha bisavó teve dor, minha mãe teve dor, minha avó teve. Em honra delas, eu também carrego essa dor. E, gente, isso às vezes fica enraizado. É como se fosse físico. Tem eu vou fazer um vídeo parecido. Eu vi um vídeo que eu achei interessante. Eu vou fazer para poder explicar o que uma constelação familiar com essas quebras de contrato faz. A minha secretária vai me xingar porque eu vou sujar a cozinha para fazer o vídeo, mas eu vou fazer. Tem um primeiro copo, tá? E ainda é por tamanho ali, é bem interessante, porque quem veio antes é sempre maior que a gente. Então, o primeiro copo que tem água com borra de café. Daí derruba no outro, vai a água e a borra do café. Aí vai para outro, e aí tem um copo pequenininho, tem um copo do tamanho normal e tem um copo pequenininho na frente que é a sua descendente e você. Então, a sua mãe derrubou aquela borra de café e aí se joga quase 1 litro de água para limpar aquela água, tirar toda a borra. Por isso que faz a sujeira. Mas eu vou dar um jeito de fazer esse vídeo aí, minha secretária não vai me xingar. E aí, quando passa para filho, vai passar água limpa. Vai passar o quê? Força. Os ancestrais, tem muita gente que fala, os ancestrais é problema, só traz problema. Que é isso? Ancestral é força. Eu falo, tenta aprontar comigo. Além de bater nas minhas entidades que me protegem espiritualmente, você vai bater em 9 milhões de ancestrais. E a gente, assim, é alemão, com espanhol, com português, com suíço, com italiano. É gente enfesado. Não queira mexer com eles. Não queira mexer. A parte da minha avó é uma maçaroca e eu fui entender o porquê quando eu fui lá. Para quem nunca foi na Europa, e eu desejo que todos vocês vão algum dia, existe a fronteira de 4 países num miolinho, que é lá onde tem os Alpes suíços. Então tem a Floresta Negra, tem uma parte que é a França, uma parte que é a Alemanha, tem uma parte que é a Suíça. Tanto que é muito comum, porque é muito caro na Suíça, o valor do franco suíço é muito caro, ele é mais caro que o euro, né? Então as pessoas fazem supermercado na Alemanha, pega o carro e vai na Alemanha, é muito comum. É muito perto, e a Itália que dá uns 150 quilômetros para frente, mas é perto. Se você for ver bem, é como se eu fosse para Campinas, um pouquinho mais de Campinas. É perto, dá para ir de carro. Então, os meus ancestrais são daquele miolo ali, né? O meu bisavô é suíço, a bisavó alemã. Aí tem o meu outro avô, que era primo da minha avó. A minha avó casou com o meu avô, que era o Pires, que é português. Mas aí ele faleceu em 79, eu era muito pequena, e ela casou com o vô César, que é primo dela. Ou seja, esse sangue italiano tem na minha família de qualquer jeito. E aí veio o italiano. E a maçaroca, mas dá para entender, como eu falei para vocês. Todos eles vieram nos navios vindo para o Brasil. E tudo isso carrega o inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo que carrega ali são histórias que viveu antes, são histórias que foram criadas antes. E essas histórias, por mais que você não queira, ressoam na tua vida. Então, de repente, um ancestral seu assinou um contrato para até 7 gerações posterior a dele. Você não assinou esse contrato, mas esse contrato é assinado. Então, aí que vem a diferença. A constelação com a apometria vai quebrar os contratos. Eu revogo todos os contratos, acordos, sociedades. Casamentos, gente.
Às vezes, você está num padrão de relacionamento de homens tóxicos ou mulheres tóxicas. Vamos fazer divórcio energético, constelação, apometria e teta healing. Eu faço o balaio de gato, eu ponho os 3. Por quê? Porque dá mais resultado. E é diferente, gente, porque se é uma coisa que você não aguenta mais na sua vida que se repete, vamos constelar. Essa semana, porque amanhã e tem um convite para fazer vocês. Amanhã eu vou ter um programa e eu vou focar só no evento. Amanhã, das 17, 5 horas da tarde, até as 20, 8 horas da noite, estarei no Café das Coisinhas, na Rua Estado de Israel, 227. Mas peço para vocês mandarem um WhatsApp para mim no 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646. Para pegar a informação certinho que eu mando o convitinho. E eu vou estar com todos os livros sendo autografados lá e vendidos com valor de evento, tá? Vão ser vendidos com valor de eventos. Então, vai estar com valor mais acessível para você comprar lá, tá? E aí, o que eu quero dizer? As constelações que ocorrem todas as terças, somente essa semana não vai ocorrer. As constelações vão ser, tá? Só para você saber. Vai ser quarta, quinta e sexta. Só que sexta de tarde, porque tem as psicografias na sexta-feira. É o dia das psicografias. Se você quiser receber uma mensagem de um ente querido, essa sexta-feira. Ai, Dani, como que faz? Você vai assistir minha live que eu vou fazer hoje à noite. Às 7 horas da noite, você vai entrar no @Daniela Pires Consteladora no YouTube, tá? YouTube, @Daniela Pires Consteladora. Ou se você quiser o link para te facilitar, se você não achar, 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646. E eu vou explicar o que é uma canalização e o que é uma psicografia. Qual a diferença de um para o outro? Quais são as psicografias da nova era de Aquário? Por que muitas vezes não vem com a letra da pessoa? Tem gente que faz isso. Eu não faço. Eu recebo a mensagem via telepatia. Então, cada um recebe de um jeito. E na live eu vou ler um trecho de um livro que só vai ser publicado no ano que vem. Uma mensagem linda do Mestre Jesus. Vou ler para vocês, psicografado. Só vou ler um trechinho pequeno. Inteiro eu não vou. Mas só para vocês entenderem o que é uma mensagem psicografada, o que é uma mensagem canalizada. Hoje, na era de Aquário, é mais canalizada. É uma coisa linda. E na sexta-feira vem uma média de 50 a 60 psicografias. Então, se você tem algum familiar que você perdeu e você quer receber mensagem, me chama no 11 9 6635 1646. 11 9 6635 1646, @Daniela Pires Consteladora, e assista a minha live hoje. Eu vou explicar tudo como que funciona isso. E em relação às constelações, para quebrar esses contratos de lealdade, amanhã não vai ter, mas na quarta, como eu não vou ter o programa aqui, eu mudei a constelação para quarta. A quarta está lotada de horário, mas fala com a Jéssica. Se você mandar mensagem, um oi no meu WhatsApp, ele já vai no automatizado. Você vai até no agendar com a Jéssica. Ela passa o horário, o valor para vocês, tá? Das constelações. Se tá repetindo, tá te incomodando, vamos olhar isso. Ninguém é obrigado a aceitar algo que você não aguenta mais na sua vida. Deus, quando nos fez, Ele nos fez para a gente ser feliz. Ele não fez a gente para sofrer. Deus nos fez para que tudo na nossa vida desse muito certo. E às vezes você está sofrendo, se sentindo perseguido por conta de algo que, eu não aguento mais isso. E tem muita gente que quer dar cabo da própria vida.
porque não aguenta mais. A pessoa está tão desesperada que aquilo se repete. Imagine só todo o relacionamento que você ter acabar em traição, ou a pessoa morre, ou vai embora, porque eu pego esses casos. Ou a pessoa fica viúva, a mãe ficou viúva, a avó, todo mundo. São algumas maldições hereditárias que se repetem. E você já fez de tudo e não resolve. Dani, eu já fiz constelação, mas você não fez comigo. Desculpa a respeito, mas é diferente, gente. Eu olho a espiritualidade. O primeiro curso de constelação que eu fiz, lá em 2014, a pessoa falou que se aparecesse alguma coisa espiritual, tinha que mandar procurar um centro espírita. Que não podia resolver na constelação. E na minha eu resolvo. Porque ela não tinha feito um último conteúdo que Bert Hellinger trouxe, que está impresso no livro A Cura. Que aconselho todo mundo a ler esse livro. É um livro lindo de Hellinger. E é muito interessante porque todo mundo fala, ai, Dani, a sua constelação, a polaridade é errada. Não é errada nada. Até se você for assistir a série Uma Nova Mulher, que está passando no Netflix, a continuação, eles vão falar a polaridade que Hellinger sempre trabalhou, que era o direito, o masculino, e o esquerdo, o feminino, tá? E eu trabalho com a polaridade invertida. Por quê? Porque ele se baseava em qual lado seu é mais forte. Pelo destro, tá? E como que eu faço com ambidestro? Inverteu toda a polaridade. Agora, no taoísmo, na medicina chinesa, na medicina egípcia, que veio antes, e daí eu venho com uma das leis da constelação, o que veio antes, né? O esquerdo é o masculino e o direito é o feminino. Eu trabalho com isso, porque tem tudo a ver com a questão o direito é a lua, o esquerdo é o sol, o direito é a amorosidade, o esquerdo é a agressividade, e por aí vai. O direito são os relacionamentos, o esquerdo é o ato de ganhar o dinheiro, é a ação de ganhar o dinheiro. O direito é o trabalho. O esquerdo é receber fruto do trabalho. É lindo isso, gente. Tá tudo nesses livros meus. Tudo fundamentado cientificamente em vários livros. Então, eu não tirei isso de um lugar nem de outro, tá? Eu estudei muito para escrever. E por que eu falo isso para vocês? Nesse livro, A Cura, do Hellinger, ele ensina a constelação com a espiritualidade. Então, eu junto com a apometria, que a apometria é uma técnica desenvolvida por José Lacerda de Azevedo, inclusive dei curso recente de apometria, que você vai trabalhar essas coisas que estão no campo espiritual. Então, um contrato de lealdade que chega a ser físico, eu tenho que quebrar com uma técnica diferente. Então, as minhas constelações são diferentes. Tá acabando o nosso programa. Amanhã, 1h30, tem mais programa Daniela Pires, consteladora. Não se esqueçam, amanhã, 1h30. Eu vejo vocês novamente aqui na Vibe Mundial. De novo, 11 9 6635 1646. 11 6635 96635 1646, para você participar da live hoje e saber tudo das psicografias e saber tudo das constelações. Tem vaga para constelar quarta, quinta e sexta. E quem quiser sexta no presencial, tem horário. Beijos, vejo vocês. Até amanhã, 1h30.